Então, na última aula que a gente se reuniu, nós estávamos trabalhando funções de Green para diferentes modelos, né, para diferentes tipos de campo. E a gente tinha chegado a uma conclusão que nós podíamos reduzir sempre o problema ao caso escalar. Como, né? Nós imaginávamos então que nós tivéssemos um campo φ genérico, né? O campo φ pertence a uma certa representação genérica do grupo de Lorentz, né? Então ele pegou o campo sem fazer alusão a uma representação especial. E aí supomos que esse campo é dado por essa equação de campo em presença de uma fonte. Essa fonte aqui, claro, tem que ter o caráter tensorial compatível com esse campo. Se esse campo é escalar, a fonte é escalar. Se esse campo é espinor, essa fonte é espinorial. Se esse campo é vetorial, essa fonte é vetorial. Então, essa fonte aqui tem o mesmo caráter tensorial do campo. E nós vimos, então, que podíamos introduzir aqui, né, quer dizer, trazer um operador, se nós buscarmos aqui, colocarmos aqui um operador, né? Se a gente então encontrar um operador que a gente chamava, eu acho, de Watil, um operador Watil tal que Watil me dê a equação do operador de Klein-Gordon, né? Se o campo, né? Se está aqui no 2, né? Se esse campo aqui é massivo ou não. Vamos dizer que esse operador, ó, na verdade esse operador então é o inverso desse operador a menos desse fator aqui. Quer dizer, é como se o nosso Watil, né? Ele é o O menos 1 da Lambertiana mais de 2. Então, nós imaginamos que podemos então reduzir o problema da função de Green desse operador. Então, se eu olhar agora o problema da função de Green desse operador, a função de Green desse operador é de tal que a sua função de Green, quer dizer, seria a função de Green correspondente a φ, né? Ela tem que me dar aqui a função delta. Então, essa função de Green é a função de Green correspondente a esse campo aqui. Então, essa função de Green aqui é a função de Green que resolve o problema desse campo. Então, a gente está dizendo que o nosso campo φ de x, né, solução induzida por essa fonte aqui, ela é a função gerada por essa função de Green. X de Green, j de x. Isso aqui seria essa função de Green. Esse operador aqui, essa função de Green aqui, né, tal que, se eu colocar essa equação aqui, né, então esse operador aqui bate aqui, me dá delta e me reproduz essa solução aqui. Então, o que nós estamos querendo dizer é que nós podemos conhecer, nós trabalhamos na aula passada sobretudo, foi que, dado esse campo genérico, eu consigo relacionar a função de Green dele com a função de Green no escalar. Como? Né? Sabendo dessa relação aqui. Quer dizer, a função de Green do campo escalar sai da Lambertiano mais μ ao quadrado, né? Atuando aqui na função de Green que a gente chamava de Klein-Gordon, a gente tem esse resultado aqui. A gente sabe que a função de Green de Klein-Gordon se ascribe a essa equação. Então, se o que nós queremos propor é essa função de Green, então o que nós estamos querendo dizer é que a função de Green φ, eu posso escrever como a função de Green de Klein-Gordon, tem que colocar aqui uma função de Green, que vai depender da função de Green do Klein-Gordon, que me dê esse resultado aqui no final. Então, se nós colocarmos aqui para essa função da Lambertiana mais M2 vezes O menos 1, que no fundo é esse ativo aqui, que no fundo é o qual tanto faz o ativo menos 1, né? Essas duas coisas aqui mudam, que no fundo aqui é o nosso ativo. Então nós estamos propondo que essa função de Green seja esse objeto aqui atuando na função de Green de Klein-Gordon.
nós propusemos essa expressão aqui, então a gente viu que esse objeto aqui, essa função de Green colocada aqui, o operador O menos 1 da identidade, fica o operador de Klein-Gordon, da Lagrangiana mais μ ao quadrado, atuando aqui, nessa função de Green, que lhe dá então a função delta. Então a nossa proposta foi que, dado o operador que caracteriza aquela equação de campo, achar a função de Green desse campo genérico e reduz ao problema reduz ao problema da função de Green do caso escalar. Lembrando que simplesmente a função de Green do caso geral é a atuação desse operador aqui em cima da função de Green do Klein-Gordon. Conhecendo a função de Green do Klein-Gordon, basicamente esse operador aqui vai fazer apenas uma mistura, vai gerar um mix, né, entre as componentes do φ e vai me dar a função de Green correta. Então, na aula passada nós trabalhamos bastante isso em diferentes casos, né, e vimos que era sempre possível. Depois a gente trabalhou no caso vetorial, no caso vetorial, no caso do Broca. Eu acho que a gente chegou a fazer em 3 dimensões também para Klein-Gordon, por exemplo. Klein-Gordon para Chern-Simons em 3 dimensões? A gente ia fazer, eu acho. Ah, não fizemos. Então vamos fazer. Então vamos usar esse resultado agora. E aí a gente começou a trabalhar as funções de Green escalares, né? Então a nossa argumentação aqui é mostrar que, dado o campo genérico, a gente sempre consegue expressar a função de Green do campo genérico em termos da função de Green do Klein-Gordon. E quem faz a ponte entre a função de Green genérica e a função de Green do Klein-Gordon é esse operador aqui, que na verdade é o operador ligado à equação de onda do campo φ. Quer dizer, o meu operador O atuando no campo φ me dá aqui a fonte externa. Então, ou se não tiver fonte, esse operador, isso aqui é zero, quer dizer, é a equação que dá a propagação do campo φ. Então, o operador que define, né, a propagação do campo φ é esse operador aqui. Então, atuando com o inverso desse operador na função de Green de Klein-Gordon, basicamente a gente tem a função de Green desse campo. Então, vamos tentar aplicar agora o resultado para o Chern-Simons em 3 dimensões. Pode falar. Essa estrutura que você está montando vale só para o grupo de simetria só com 3, que seria composto, ou não, vale para qualquer grupo? Para qualquer grupo. Então, a estrutura causal sempre vai ser Klein-Gordon? Nosso universo. Se você tiver uma formulação relativista, então se você tiver em qualquer espaço de Minkowski, de qualquer dimensão, o Klein-Gordon fixa tudo para você. A estrutura causal está no Klein-Gordon. O fato de você agora ter um campo de spin mais alto, ele vai simplesmente, quer dizer, o operador que regula essa equação de campo aqui, ela vai apenas ajustar os spins, vai misturar as componentes de spin, mas a estrutura causal está no Klein-Gordon. Então vamos pegar aqui o Chern-Simons em 3 dimensões, né? Então a gente já tinha trabalhado a ideia do Chern-Simons em 3 dimensões, é a equação de campo desse tipo. Aqui nós temos Maxwell. Então esse aqui é o termo de Maxwell. A contribuição devido ao termo de Chern-Simons é essa aqui. A gente coloca aqui o parâmetro psi e aqui a gente coloca o F2 I. E nós temos aqui a fonte externa. Então essa aqui seria a equação de Maxwell. Isso aqui é Maxwell, Chern-Simons, em 3 dimensões. Temos aí, claro, a identidade biânica, né, de F2 igual a 0, que é a equação homogênea. Isso aqui seria a identidade biânica. Mas a equação de fonte é a equação de DC. Então isso aqui me dá a nossa eletrodinâmica de Maxwell Chern-Simons em 3 dimensões, esse sistema. E aí a gente sabe que esse F2 aqui, né, esse F2 é o dual, né, é o meio de F capa lambda, é o dual do F. Para colocar
Então, a gente sabe que essa equação, a gente sabe que essa equação aí é uma equação naturalmente invariante de Gauge, simetria de Gauge em 3 dimensões, né? Está presente porque se a gente variar o potencial, o F não varia, essa equação está escrita completamente em termos de F. Então, vamos escrever essa equação em termos de potencial. Então, o primeiro termo é DI, né? Ô Carlos, hoje eu peguei um peito que saiu agora no físico, dia 15 de dezembro. Cara, é o que você está fazendo. É o termo FF, o termo θF repetiu em 4 dimensões. Foi muito bom, é um chileno chamado Urrutia, trabalha eu conheci ele, já o senhor já está se aposentando, ele foi o último estudante do Schumberg, esse Urrutia. E ele fez esse trabalho com 2 outras pessoas, deve ser talvez estudantes ou colaboradores dele, um trabalho muito bom. Então eu vou te passar esse trabalho, e você estudando esse trabalho, você vai estar fazendo o que você quer. Só que ele vai ele estuda algumas outras coisas que você não está vendo. Mas assim, ele vai em cima daquilo. O tempo que nós colocamos F, mais θ, F repetiu, e ele estuda as funções de Green em presença daquele θ. Certo? Então é exatamente isso que está muito legal. Eu achei que eu venho em cima, cara. Eu te conheço bem. Muita coincidência. Saiu o físico da semana passada. Então, esse termo aqui, ó, C sobre 2, aí aqui tem o F, a lambda menos d lambda igual a J. Então vamos colocar esse operador aqui na sua forma. Então tem D'Alembertiano, esse operador aqui vai ser D'Alembertiano, vou colocar assim, delta mini, menos DI. Aqui, esse termo aqui, ó, eu posso esquecer esse termo aqui vai duplicar esse e tirar o fator 2. Então, esse segundo termo aqui ele vai ficar assim, si epsilon i kappa lambda d kappa lambda. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse índice lambda de mi, só para poder normalizar a notação ali, esse índice aqui está somado. Então, vai ficar mais esse operador aqui, ó, mais si, aí aqui vamos ter epsilon mi kappa mi d kappa, e tudo isso então atuando epsilon i kappa mi, vou colocar d kappa, tudo isso aqui atuando na mi. Por isso que eu escrevi esse termo desse modo para poder fatorar esse ami aqui. Então esse termo aqui dá delta ni mi, ami fica D'Alembertiano do ani. Esse termo aqui está reproduzido aqui, e esse termo aqui é esse, só que eu renomeei o índice lambda pelo índice I, é como se eu tivesse feito isso. Vou colocar isso aqui assim, e renomeado esse índice aqui, e isso aqui igual ao J'. Então, esse é o nosso operador, o operador do qual a gente está falando. É o nosso operador O e Mi. Então, nesse caso especial, então nós temos o nosso, quem vai fazer o papel do nosso campo φ grande é o A. Então, nós temos essa relação, O, Mi, Mi, Ami, igual a J'. Então, o que nós estamos dizendo é que para tirar a função de Green desse campo, basicamente eu tenho que inverter esse operador aqui, quer dizer, se eu botar isso aqui. Então nós estamos dizendo que quando nós formos escrever essa função de Green aqui, dessa função de Green, vamos colocar esse problema, então nós temos que o campo Ami de X, né? Ele é aqui
nesse caso nós estamos trabalhando em 3 dimensões espaço-temporais. Então nós vamos ter aqui o nosso operador O menos 1. Eu vou inverter essa equação, vou inverter essa matriz aqui. O menos 1. Mi de x menos x' atuando aqui a nossa corrente J mi. Então esse aqui é a nossa função de grilo. Você está fazendo o papel da nossa função de grilo de x menos x'. Esse é o nosso objeto. E nós então vamos olhar primeiro essa equação aqui. Vamos ver isso aqui. Ou seja, nós precisamos inverter esse operador aqui. Nós já sabemos, então, que nós podemos, através do delta, colocar aqui os operadores θ e ômega, os operadores transversos e longitudinal. Nós já tínhamos feito até trabalhar nessa álgebrazinha de operadores. Lembrar que a gente tinha trabalhado a álgebra dos operadores de spin, os operadores de spin em 1 mais 2 deles. Nós temos que trabalhar, porque são sempre os mesmos, né? Nós temos o θ mi, θ mi, que é delta mi, menos dmi, soltar lambertiano. Isso aqui é o nosso θ, né? Temos o ômega mi, que é dmi, soltar lambertiano. Sabemos que θ mais ômega faz a identidade, sabemos que θ2 é igual a θ, ou seja, θ mi, θ mi é igual a θ mi. Sabemos que ômega é igual a ômega mi. Sabemos que θ ômega mi é igual a zero. Mas agora nós temos o aparecimento de um operador novo. É esse operador aqui. Deixa eu escrever aqui. Foi tal. Essa parte a gente conseguiu já inverter. Já conseguimos inverter. Só não deixou em função de canhota. Entendi. Nós já conseguimos inverter o operador. Fixamos o gate, inclusive. Com dmi igual a zero. Fixamos o gate. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar depois o gate. Vamos fazer isso aqui para colocar um gate genérico. Obrigado. Então vamos fazer o seguinte. Nós tínhamos esse operador aqui, né, que é o nosso operador S. Então nós definimos também esse operador S mi. É esse operador aqui. Epsilon mi kappa mi beta. Nós tínhamos definido esse operador. E nós tínhamos visto, né, que esse operador ele já tínhamos feito isso, já tínhamos feito aqui, θ mi, kappa, S, mi é igual a S mi. Então esse operador, ele é projetado nele mesmo, mediante a aplicação do operador transverso. Então ele é um objeto transverso. Então ômega mi, S mi kappa é igual a zero. E tínhamos finalmente, né, tínhamos feito isso também, que S mi kappa S kappa mi é menos, está lambertiano, delta ou θ mi. Então nós temos essas relações aí com o Carlos relembrou. E aí nós temos que inverter esse operador. Então, aqui, esse operador aqui nós já tínhamos visto. Da maneira como ele está, ele não é inversível. Vamos lembrar disso aí. Ó, não é inversível. Nós já tínhamos chegado a essa conclusão previamente. E aí nós podemos inverter, não é inversível, né? Nós, vou colocar assim, né? Invertemos em aulas anteriores. Adotando
mi igual a zero. Então, ao fazer dmi a mi igual a zero, nós estávamos jogando esse termo fora. E aí, o nosso operador, né, esse operador aqui, se torna inversível. Então, ó, mini, né, com dmi a mi igual a zero, ele se reduz a isso aqui. D'Alembertiano del mini mais si epsilon mi carga mi dk, que é inversível. Então, nós havíamos invertido esse operador para tirar a função de... Mas aí a gente fez, vamos fazer isso com o gate genérico. A gente vai deixar dmi a mi igual a zero. Vamos fazer como nós fizemos no caso do Marcos, vamos acrescentar um gate covariante genérico. Vamos retornar, né? Covariante. Então nós vamos lembrar o que significa, né, adotar um gate geral covariante. Significa a gente colocar na ação, a gente pode colocar, quer dizer, a gente coloca um termo desse tipo, para apagar aqui, seria acrescentar na equação. Então o gate geral covariante significa acrescentar aqui, é pegar a equação de campo original e ao invés de colocar dmi, vou colocar o dmi a mi igual a zero, a gente coloca aqui um termo novo, que vai ser um termo, sei lá, mais 1 sobre alfa, um parâmetro aqui, né, sobre alfa, dmi, tudo isso aqui é dmi a mi, igual a j1. Então o papel do gate covariante é esse aqui. Claro que se alfa for igual a 1, esse termo aqui cancela esse. Então, tomar alfa igual a 1 é equivalente a eu fazer dmi a mi igual a zero direto. Mas a gente deixa isso aqui em geral, porque eu posso ter outras escolhas de alfa. Quer dizer, aquele caso lá, nós tínhamos basicamente tomado alfa fixado igual a 1. E aí mata esse termo com esse, e aí a gente cai naquele problema que a gente sabe resolver. Mas deixar no gate genérico, covariante, é sempre acrescentar, né, esse termo aqui, que é o termo que nós chamamos de termo de gate fixo. É o gate fixo invariante. O papel desse gate fixo invariante é a gente poder inverter um operador que antes não era inversível. Então a gente pode fazer isso mediante a escolha, né, de uma configuração que satisfaça aquela condição dmi a mi igual a zero, mas eu posso deixar isso mais geral colocando esse termo. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos inverter esse operador agora em presença desse termo. E claro, a condição que a gente vai sempre ver aqui, quando o alfa for igual a 1, a gente vai cair no caso da inversa que nós já tínhamos feito anteriormente. Então eu vou só vamos aprontar isso aqui então. Então esse operador aqui é o operador longitudinal, como a gente sabe, né? Então a gente pode escrever esse. Aqui a gente decompõe esse termo aqui em termos de θ e ômega e resolve como vamos apresentar o problema, reformular o problema em torno desses operadores. Então, na direção do θ, tem esse termo aqui. Então, nós D'Alembertiano, θ mínimo. Depois, nós vamos ter esse termo aqui, que vai ter 1 sobre alfa menos 1. Fatorando esse operador aqui. Então, vai ficar 1 menos alfa sobre alfa. E esse operador aqui nada mais é do que o D'Alembertiano ômega mini. Então, esses dois termos aqui já foram colocados. E agora, esse nosso termo aqui está me dando aqui o psi, esse operador aqui que nós chamamos de operador S mini. E tudo isso aqui atuando em mi, que é o
aqui o J. Então, o nosso problema para tirar a função de Green é, na verdade, inverter esse operador. Agora eu tenho esse operador aqui generalizado em relação a esse. E aí a gente já tinha aprendido qual era a técnica. Era como aqui nós temos operadores, esses operadores se fecham, né, num produto entre eles mesmos. Então a gente propõe uma expressão para aquela inversa que seja escrita nessa base de operadores. Então nós não sabemos quem é o operador inverso, mas a gente está propondo o seguinte, que já que eu tenho esse operador aqui, O animi, eu vou multiplicar ele por O menos 1, mi capa. Eu vou propor então esse cara aqui é o inverso desse, e ele vai ter essa estrutura, coeficientes a determinar. X, vamos expandir essa resposta, quer dizer, essa possível expressão da inversa nessa base de operadores. Aqui o y, ômega, mi, capa. E aqui, mais um último coeficiente Z, S, mi capa. Então, nós estamos propondo que esse operador aqui vai fazer o papel de inverso desse. Então, significa que se eu multiplicar esse operador aqui, O animi, por aquele operador O a menos 1 mi capa, eu vou obter identidade. Nós estamos dizendo isso. O animi vezes O menos 1 mi capa seja a função delta, né? No espaço aqui, né? no espaço bem consta, delta bem consta. Então, vou multiplicar esses operadores. Então, eu vou pegar esse cara aqui, θ vezes θ. Θ vezes θ dá θ. Então, vai ficar x da Lambertiano, θ, exatamente, θ mi, esse θ mi capa, vai dar então delta mi, θ mi capa. Agora, vamos fazer esse cara aqui pesa mi vezes ômega, mi capa, que dá 0. E θ atuando no S. θ atuando no S reproduz o próprio S. Então, aqui a gente vai produzir um termo que vai ser Lambertiano C S mi capa. Então, nós já multiplicamos esse termo aqui, o O, todos os termos do O menos 1. Vamos multiplicar agora esse termo. Ômega vezes θ vai dar 0. Ômega vezes ômega vai dar ômega. Então, esse termo aqui vai ficar mais 1 menos alfa sobre alfa da Lambertiano y ômega mi capa. E esse ômega aqui vezes esse S vai dar 0 também. E agora o S. Então vamos fazer agora o S vezes o θ. S vezes o θ vai dar o próprio S, como nós já tínhamos visto, né? Então nós vamos ter aqui ψ vezes x. E aí, S vezes θ vai dar S mi capa. Depois, S vezes ômega dá 0. E depois o S vezes S. Vai ficar ψ vezes Z. Mas aí a gente tinha visto que S vezes S produz o menos da Lambertiano. Então, o menos da Lambertiano, θ. Então, θ mi capa. E isso aqui tem que ser o delta mi capa, né? Na verdade, o delta está fazendo tudo errado aqui. Mi capa. É inverso. Delta mi capa. Então, mi capa, mi capa, mi capa, mi capa, mi capa. Então, isso aqui é delta mi capa. Mas o nosso delta mi capa é a identidade, é θ mais ômega. Então, recorrendo aqui à independência desses termos, né, então a gente vai ver que o coeficiente do θ do lado esquerdo tem que ser igual a 1. Então, eu tenho θ aqui, vou ver esse termo aqui, junto com esse termo aqui. Então, nós temos que x vezes da Lambertiano menos ψ menos da Lambertiano ψz igual a 1. É o que sai daqui. Agora, coeficiente do ômega. Então, aqui eu tenho esse ômega e aqui eu tenho esse ômega. Então, basicamente, eu só tenho um ômega só. Então, o y, né? Isso aqui vai ter que ser igual a 1, que é o y inverso disso aqui. Então, a gente já fixa o y
imediatamente, né? O y para nós é só inverter isso aqui, vai ficar alfa sobre 1 menos alfa. Alfa sobre 1 menos alfa, 1 sobre w alfa. Esse aqui é o nosso coeficiente de y. E depois o nosso S está aqui. Eu vou ter esse termo aqui. E esse termo aqui. Mas eu não tenho S do lado direito. Então eu vou ter w Z mais cx igual a zero. Então a gente aqui já pode, já temos o y resolvido, a gente pode aqui, já que o xi, vamos adotar o parâmetro xi diferente de zero. Então, nesse caso, xi sendo diferente de zero, nós temos que o nosso x, né, é menos da lambertiana sobre xi vezes z. Então, nós vamos ter o x da lambertiana aqui e esse z aqui. Substituir o x, então. O x é menos da lambertiana sobre xi, então vai ficar menos, né? No lugar do x, eu vou colocar como da lambertiana ao quadrado sobre xi z. Né? Menos da lambertiana ao quadrado sobre xi z. E aqui menos da lambertiana xi. Tudo isso fatorando no z. Igual, certo? Não, acho que está errado, né? Ficou menos aqui, vou tirar esse menos aqui. Esse menos aqui. Então, a gente pode jogar aqui esse xi para cá. Multiplicar esse xi. Então, a gente fatora aqui o da lambertiana. Mais que xi ao quadrado vezes z igual a menos que xi. Então a gente amarra o nosso z também. Então, daqui o nosso z já ficou amarrado, como sendo menos xi sobre o da lambertiana mais xi ao quadrado. E aí, claro, conhecendo z, a gente conhece o x. Tem esse sinal menos, né, que vai bater, o sinal vai cancelar. Esse da lambertiana vai cancelar esse da lambertiana, e esse xi vai cancelar esse xi. Então o x vai ficar simplesmente 1 sobre o da lambertiana mais que xi ao quadrado. Só isso, né? Então a gente tem, na verdade, né, isso aqui, nós temos, na verdade, o inverso desse operador calculado no período genérico. Então vamos colocar, então quem vai ser o nosso, o nosso O menos 1? Vou O menos 1 vou botar O menos 1 alfa, para lembrar que eu estou trabalhando no gate genérico alfa. Então esse operador aqui é melhor botar assim. O menos 1 mini, e aí a gente coloca esse alfa, dependente de alfa. Então isso que deu para nós. X, que é isso aqui, 1 sobre da lambertiana mais xi ao quadrado, e aqui aparece o nosso operador θ mínimo. O nosso y está lá, mais alfa, sobre 1 menos alfa, da lambertiana, sobre da lambertiana, ômega mínimo. Certo. E depois o z, nosso coeficiente z, que é esse aqui, menos xi, sobre da lambertiana mais xi ao quadrado, S aqui. Oi? Esse fazendo alfa igual a 1, dá problema. Fazendo alfa igual a 1 que a gente não. Que a gente tinha colocado, eu acho que a gente colocou esse. A gente tinha colocado. O alfa igual a 1 anteriormente dava só 1 sobre da lambertiana. Isso, a gente tinha isso aqui. Eu acho que
lembrar aqui uma coisinha só. Nós tínhamos isso aqui, limitação de campo, e nós acrescentamos esse termo aqui, não foi? Isso, né? A gente tinha acrescentado foi esse termo, a gente jogou, né? Aí vai, se a gente fizer alfa igual a 1 aqui, a gente está invertendo, quer dizer, está zerando esse termo aqui. Agora o que a gente está vendo aqui, se a gente fizer alfa igual a 1, realmente eu vou produzir aqui menos alfa mais 1 sobre alfa. Quando eu inverter isso, né, isso vai me dar alfa sobre 1 menos alfa. Tá certo. Se eu fizer alfa igual a 0, só para ver uma coisa aqui, se nós fizermos alfa, aqui eu não posso, se eu fizer alfa igual a 0, esse ponto aqui, eu zero esse termo, tá, eu fico com alguma coisa que é puramente transversa. Se eu fizer alfa igual a menos 1, deixa eu ver, é uma boa observação, deixa eu ver, a gente simplesmente jogou esse. Acho que tem que botar só trocar o sinal, é menos meio, não subir alfa. Mas esse alfa aí, cara, eu acho que nem deveria trocar, também precisava trocar o sinal pelo seguinte, porque esse alfa pode sempre ser redefinido. Se eu botar menos 1 sobre alfa, eu posso sempre incorporar esse menos alfa e formar um alfa linha. Vamos só ver o que pode estar acontecendo. Quer dizer, o que nós estamos dizendo é o seguinte, se nós queremos trabalhar no gate de Lorentz, que é fazer guenia nível a 0, nós tínhamos feito a guenia nível a 0, quer dizer, isso é equivalente a tirar aquele termo. Quando eu jogo esse termo aqui, claro, fazer alfa igual a 1, deixa eu pensar aqui uma coisa, se nós colocássemos esse alfa no numerador, para ter uma ideia, fizéssemos alfa igual a 1, tá bom, vai dar 1. Mas eu vou produzir aqui também de novo, alfa menos 1. Aí quando eu inverter isso aqui, vai dar de novo para mim, né? Quer dizer, alfa 1 sobre alfa menos 1. Tá certo? Então, se eu fizer alfa igual a 1, quando é que eu posso trabalhar, quer dizer, reproduzir? Deixa eu pensar, se a gente vai olhar só o termo de teta, talvez já deva dizer. Se nós fizermos. Claro que a gente vai poder ter essas singularidades. Se nós colocamos 1 sobre alfa na equação de campo, alfa tanto faz, se eu tivesse colocado alfa aqui, eu ia produzir esse alfa menos 1. Se eu fizer alfa igual a 1, esse termo mataria esse, eu estaria equivalente a trabalhar no gate de Lorentz, tá? E aí eu estaria invertendo o nosso operador sem problema, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. A inversa daria 1 sobre P2 só. A história é que realmente, quando a gente multiplicou, quer dizer, a gente juntou isso aqui, ficou 1 menos alfa, 1 sobre alfa menos 1, tá certo, né? Quer dizer, quando a gente juntou essas coisas aí, foi inverter, quer dizer, o coeficiente daqui tem que ser o inverso daquele ali. Quer dizer, o termo ômega, né, que ele vai ter que ser igual a 1, realmente eu vou ter que inverter esse objeto aqui. Deixa eu ver. Mas tem uma coisinha só, talvez. Um pouquinho, deixa eu dar só uma olhadinha numa coisa que eu. Antes de fazer isso, só lembrar uma coisinha. Se nós então vamos deixar isso aqui, agora só para eu lembrar, vamos supor, não, vamos substituir isso aqui pelo delta mini menos o ômega mini. Quando eu substituo isso aqui pelo delta mini menos o ômega mini, esse termo aqui vai ficar menos 1, né, sobre D'Alembertiano mais que si ao quadrado, vou colocar isso aqui assim. Então esse termo aqui vai me produzir esse ômega mini aqui, com isso aqui vai ficar menos 1 sobre D'Alembertiano mais que si ao quadrado, ômega mini. Vamos fatorar o ômega mini mais alfa sobre 1 menos alfa, e aqui 1 sobre D'Alembertiano. Vamos fazer o seguinte aqui, se nós fizermos, vamos trabalhar, depois a gente faz o ciclo a zero, só para fazer um teste aqui. Se eu agora vamos resolver isso aqui, juntando tudo isso aqui, então nós vamos produzir aqui alguma coisa que vai ser 1 sobre D'Alembertiano, deixa eu ver se está aí, se eu fizesse psi igual a 0, só para ter uma ideia, estivesse trabalhando sempre, psi seria puro máximo, eu teria menos 1 sobre D'Alembertiano,
menos 1 sobre o hertziano, mais esse termo aqui. Eu teria, na verdade, menos 1 mais alfa sobre 1 menos alfa. Então isso aqui me daria menos 1 mais alfa, menos 1 mais alfa, mais alfa, sobre 1 menos alfa. Então isso aqui me daria 2 alfa menos 1 sobre 1 menos alfa. Se eu fizer alfa igual a 1 de novo, claro, eu tenho essa singularidade. Se eu fizer alfa igual a menos 1, isso aqui vai ficar uma coisa estranha aqui, então gostamos. Vamos voltar. Deixa eu pensar aqui. Não é essa a solução, não é substituir. Quer dizer, se a gente dá sobre cálculos, eu acho que não, né? Eu acho que a gente botou a coisa certa. A gente botou o termo, a gente juntou o termo que é proveniente do termo cinético lá, que é menos dmi, menos dmi, menos dmi, que a gente tinha menos, dmi é frio, então ficava menos isso, né? Menos dmi, dmi a menos, tá certo? Então a gente tinha esse termo lá, que vinha do termo de Marx, ó. E aí a gente jogou o termo de rede fixa que a gente falou, é alguma coisa do tipo 1A, uma questão, se a gente colocar esse termo 1, na verdade, na ação, nós teríamos que colocar esse termo dmi ao quadrado. Tá certo. Então, quando a gente jogar esse termo aqui, ele vai ficar 1 sobre alfa, dmi a mi, dmi a mi. Tá certo. E aí, a gente, quando derivar isso aqui, faz a integração por parte, isso aqui vai me dar menos 1 sobre alfa, dmi. Tá legal. Então, bom, daí tudo bem, estou jogando, na verdade, esse termo. Então, nós tínhamos o termo da equação de campo, que é dmi f mi, tá? E jogamos esse termo aqui, tá certo? E vem menos 1, talvez seja o que você falou. Eu só estou. Então, quando nós jogamos esse termo aqui na ação, nós estamos jogando esse termo aqui na equação de movimento. Então, se nós fizermos, por exemplo, o alfa igual a menos 1, eu cancelaria. Vamos ver uma coisa agora. Então, se a gente, na verdade, faz alfa igual a menos alfa, eu acho que você tinha razão. Eu quero reproduzir, quer dizer, a nossa situação era essa. Mas esse termo aqui, se eu jogar esse termo, algum termo aqui, que vai cancelar esse. Então, para cancelar esse, se eu jogar esse termo menos 1 sobre alfa, dmi aqui, para esse termo aqui vai cancelar esse quando o alfa for igual a menos 1. Então, cancela e aí a gente cai no gate de Lorentz, quando o alfa for igual a menos 1. Então, se eu fizer alfa igual a menos 1, tudo bem, é só trocar esse alfa aqui e aqui vai ficar alfa mais 1. Essa alfa vai ficar menos alfa sobre 1 mais alfa, né? Isso na equação de campo. Quando eu inverto, mas peraí, eu acho que talvez eu fiz algum erro aqui, sabe? Não, mas quando eu calculei isso, a gente tinha isso aqui, eu tinha colocado isso, né? Alfa menos 1 sobre alfa. É isso que nós tínhamos colocado. Eu tinha colocado. Esse termo vem da ação mesmo, e esse termo vamos colocar esse gate fixo aqui. Eu falei, se alfa é igual a 1, esse termo cancela esse, a gente está como a gente tinha feito antes do gate de Lorentz. Então, vamos trabalhar no alfa geral. Então, isso aí fica alfa, menos alfa mais 1, menos alfa mais 1, sobre alfa. Então, na ação, a gente fica com isso. Na equação de campo, a gente fica com isso. Então, quando a gente vai inverter, a gente produz o inverso disso aqui. A gente vai ter que realmente inverter esse cara aqui. Então, se eu fizer alfa igual a 1, esse termo aqui deveria cancelar esse termo aqui, deveria ter tudo igual. Se eu fizer alfa igual a 1 aqui, está acontecendo de distância. Se eu fizer alfa, a mesma coisa se eu fizer aqui. Tanto faz, como você tinha dito, se eu colocar menos alfa aqui, menos 1 sobre alfa aqui, isso aqui vai produzir, vai ficar menos, vai ser a mesma coisa, vai ficar menos alfa
mais 1 sobre alfa. Aí quando eu inverter, eu vou ter menos alfa sobre alfa mais 1. Então, se eu fizer alfa igual a menos 1, vai ser o caso singular. Se eu fizer alfa igual a 0, tá certo, eu fico... se eu fizer alfa igual a infinito, por exemplo, pode pegar alfa tendendo a infinito. Se eu pegar alfa tendendo a infinito, esse termo aqui tende a 0. Se eu fizer alfa tendendo a infinito, esse termo aqui tende a menos 1. Então, aqui então, pode ser isso. Então, se eu fizer, eu vou ter o gauge de Landau e o gauge para alfa igual a 0. No gauge fixo, vamos colocar o seguinte, no gauge fixo, eu coloquei esse parâmetro, mas na hora da função de Green, o parâmetro sobe. Então, fazer alfa tendendo a 0 aqui, explode, mas fazendo alfa tendendo a 0 aqui, não é um problema. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é colocar o termo no Lagrangiano, mas o que importa para a gente é a função de Green. O que conta para nós é a função de Green. Então, na função de Green, esse parâmetro vai estar invertido. Se nós fizermos alfa igual a 0 aqui, então eu vou estar eliminando esse termo aqui, que é o termo longitudinal. E aí a gente deve estar ganhando exatamente, então vamos fazer depois a conexão com o caso que nós temos feito de alfa, do termo do gauge Lorentz Strauss. Então a coisa então está ok. E se eu fizer alfa tendendo a infinito, né, é o que eu vou. Porque muitas vezes, se faz o seguinte também, não se coloca assim, mas se coloca esse parâmetro alfa em cima. Então muitas vezes se coloca assim, o Lagrangiano. Alfa sobre 2. E aí isso aqui me produz aqui o alfa. Então aqui quando eu integro por partes fica menos alfa. E aí eu produzo um termo que é menos 1 mais alfa. E aí quando eu inverto, isso aqui fica 1 sobre 1 mais alfa. Eu perco essa coisa do alfa em cima. Então eu posso tomar alfa igual a 0, ou posso tomar alfa igual a 1, posso ter que tomar alfa tendendo a infinito. Então eu vou fazer isso. Então eu peço desculpa pela confusão que eu fiz, mas vamos manter o padrão. O padrão a gente coloca em geral assim, como sobre 2 alfa. Então nós não estamos colocando esse termo aqui, então, como nós estávamos fazendo, esse termo aqui, ele se reproduz nesse termo aqui, na equação de Cantor vem o menos alfa. Então eu vou fazer o seguinte, vamos manter o nosso alfa, vamos deixar a coisa assim. Então o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, nós não podemos tomar alfa igual, nós podemos tomar alfa 0, que vai ser um gauge especial, e podemos tomar alfa tendendo a infinito. Alfa tendendo a infinito, esse termo aqui vai dar 1. Né? Então esse termo aqui vai tender a menos 1. Então vai aparecer essa parte longitudinal. Esse aí deve ser o gauge, e se eu fizer alfa igual a 0, esse termo desaparece. Então esse termo aqui deve ser, vamos ver já, mas deve ficar sendo gauge. Um gauge deve ser o gauge de Landau, o outro gauge de Lorentz. Vamos ver. Vamos continuar aqui então. Então vamos deixar, vamos voltar a essa discussão do valor. O cálculo está certo. Vamos voltar à discussão de alfa no final. Vamos colocar aqui então, vamos fazer a separação aqui, que eu acho que vai ser mais interessante. Se a gente então esse termo aqui é teta. Claro. O que era? Oi, fala. Parece que você escolheu o alfa de uma forma arbitrária. Arbitrária. Você não pode escolher o alfa de uma forma que não tenha singularidade ou vinculando? Não, porque você tem que colocar um parâmetro. Quando você coloca, você vai colocar, não esquece o alfa, coloca um parâmetro qualquer alfa, em frente a esse termo aqui. Então, de qualquer maneira, quando você inverter esse operador, se o alfa está em cima, ele vai para baixo. Então, você vai sempre gerar singularidade, porque você vai sempre jogar esse termo com aquele termo que está lá, que já vem da equação de campo. Então, qualquer parâmetro que você coloque aqui, vai se juntar com esse menos 1 aqui, e você vai ter que inverter isso. Então, se você colocar esse alfa aqui em cima, você vai ter que inverter menos 1 mais alfa, que vai te dar singularidade para alfa. Mas necessariamente no parâmetro linear. Oi? Tem que ser um parâmetro linear. Assim você pode, sei lá, botar essa alfa como exponencial de alguma coisa. Não, mas se você colocar. Se você colocar alfa como exponencial de alguma coisa, a exponencial dessa alguma coisa é número real. Você coloca número real, não importa o que seja alfa. Mas se você disser, vou colocar, então alfa é exponencial, assim, alfa é exponencial de, sei lá, de beta 2. No final você vai estar lidando com isso. Mas aí pensei que isso aí nunca daria 0. Então, isso aí nunca daria 0. Só no caso do infinito que você escolher. Você teria então menos 1, mas você vai carregar esse beta 2 o tempo todo. Então, por que você não
chama esse E beta 2 de alfa? É isso que está acontecendo. É porque é um número, então você pode, quer dizer, esse número você pode expressar como você quiser, mas o que é importante é que você jogue para lá. Você definindo o alfa como isso, você não pode botar o alfa como zero. Não, mas você pode mexer com o beta, você pode botar o beta zero, beta infinito, beta menos infinito. Quer dizer, colocar alfa igual a zero significa tomar isso aqui, beta 2, beta, eu vou botar menos beta, você pode pegar menos beta 2. O que você gostaria de colocar é um parâmetro aqui que você não restrinja. É um parâmetro que possa tomar qualquer valor real. Eu pensei mais para tirar a singularidade. Não, mas a singularidade vai existir. E ela não é um problema. Quer dizer, simplesmente a gente nunca vai poder trabalhar no gate onde essa singularidade existe. Mas a gente vai poder sempre, os gates que a gente vai querer reproduzir são todos aqueles gates que não vão dar singularidade não. Qualquer parâmetro que você colocar, porque você vai colocar no parâmetro real. Então esse parâmetro real vai sempre se juntar com aquele menos 1. O problema é que você tem sempre aquele menos 1 que já vem da parte cinética. E aí você, ao inverter para tirar a função de Green, você vai sempre encontrar essa singularidade. Mas singularidade da função de Green, por quê? Oi? Você colocou uma coisa ruim sobre a singularidade. Não, a função de Green é toda singular, porque ela é cheia de funções delta. A singularidade que eu digo é no sentido do parâmetro. Você tem as singularidades, mas que são as singularidades funcionais. Você tem função delta, você tem produto de, por exemplo, de função teta por função delta. Vou mostrar já a estrutura de singularidade. Na aula passada a gente já chegou a mostrar. Então isso não é o problema. O problema que eu estou dizendo é a singularidade do parâmetro alfa. É isso que você não vai querer trabalhar com alfa igual a 1, porque isso aqui te tira da região de validade da função de Green. Mas a função de Green é singular. Mas ela não é singular por causa do parâmetro alfa. Ela é singular porque tem, por exemplo, esse 1 sobre D'Alembertiano aqui. O que é um operador 1 sobre D'Alembertiano? Na aula passada a gente deu, vou retomar aqui hoje, né? O que é 1 sobre D'Alembertiano, mas que si ao quadrado para nós? Se a gente for olhar, isso aí é um produto de funções delta de Dirac, né? De x2, vezes funções que tem singularidade do tipo função de Hebside. Então, tem uma série, a função de Green é cheia de singularidade, mas são singularidades, vamos dizer, analíticas na função do espaço-tempo dela, não a singularidade nesse parâmetro arbitrário que eu coloquei. Tá? Então, vamos deixar como está, vamos colocar aquele parâmetro, vamos deixar assim como está, e simplesmente a gente vai poder, os limites interessantes são geralmente o gauge de Landau e o gauge de Lorentz, é fazer alfa igual a zero, alfa tendendo a infinito. Vamos deixar assim como está e vamos fazer aqui o que nós estávamos pretendendo fazer. Vamos isolar isso aqui numa função θ menos ômega. Vamos chamar, então você vai ficar 1 sobre D'Alembertiano mais que si ao quadrado. E aí aqui o delta I menos 1 sobre D'Alembertiano mais que si ao quadrado, ômega no I. Então aqui é I sobre D'Alembertiano. Aqui nós temos esse termo aqui, que é mais alfa, sobre menos alfa, e aqui 1 sobre D'Alembertiano. D'Alembertiano esse aqui é dmi sobre D'Alembertiano. Né? Então, esse aqui é alfa, menos alfa, 1 sobre D'Alembertiano, e aqui dmi sobre D'Alembertiano ao quadrado. E depois esse termo. Vou fazer o seguinte, vou botar esse D'Alembertiano aqui embaixo. Vou deixar assim. Só uma questão de escrever isso aqui e vou trazer isso aqui para cá. Isso aqui é epsilon mi kappa mi kappa. Isso aqui. E aqui tem esse D'Alembertiano aqui. Só trouxe esse D'Alembertiano aqui para baixo. Estou deixando isso aqui. Ele vai querer fatorar isso. Vamos dizer que a gente possa fatorar esse termo aqui, né? Esse 1 sobre D'Alembertiano. Tá? Esse aqui e esse aqui. Sobre D'Alembertiano. Mais que si ao quadrado. Então, você vai colocar delta no início. Aqui. Menos esse termo aqui.
esse termo aqui é o operador θ, né? Que é o nosso termo fixo, o termo transverso, puramente transverso. Então eu incorporei, bom, tá bom, estou só explicitando isso aqui. Vamos pegar esse termo aqui, já fatoramos esse termo aqui, então produzimos aqui menos que si. Menos que si sobre a invertido. Epsilon e gata. E beta. Esse termo todo aqui está contabilizado com esse denominador aqui. E aí sobra esse terminho aqui, mais alfa, sobre x alfa, e i, então, por exemplo, se nós trabalharmos chamado gauge de Landau, fazendo alfa igual a zero, o que caracteriza o gauge de Landau? Caracteriza o gauge de Landau é a transversalidade explícita da função de Green. Se eu fizer alfa igual a zero, esse termo aqui automaticamente desaparece e eu fico com esse operador aqui, que é o operador transverso, é o θ mini, e esse operador aqui, que nós também sabemos ser transverso, e ele está projetado completamente no setor transverso. Então, nesse gauge aqui, a nossa função de Green ela assume uma forma completamente transversa. Então, só para escrever isso aqui, deixa eu deixar isso aqui, vamos voltar aqui. Então, vamos apagar isso aqui, vamos colocar o seguinte. Então, se nós pegarmos agora θ menos 1 mini, no chamado gauge de Landau, alfa igual a zero, né? Então, a gente vai ter essa expressão para a função de Green. Esse operador aqui, vou colocar aqui, θ delta mini, menos menos que si sobre o valor mediano atuando em quê? Atuando é 1 sobre o valor mediano mais L2, mas esse 1 sobre o valor mediano mais que si ao quadrado. Então isso aqui é o gauge de Landau. Só que esse operador aqui, ó, esse 1 sobre o mediano mais que si ao quadrado, é justamente a função de Green do escalar. Isso aqui é justamente a função de Green do Klein-Gordon. Quem é a função de Green do Klein-Gordon? Klein-Gordon é D'Alembert mais que si ao quadrado, g de Klein-Gordon igual a delta. Então, esse operador aqui, ele nada mais é, quer dizer, 1 sobre isso aqui, vezes a função delta, isso aqui é a função de Green de Klein-Gordon. Então, estou dizendo que desse gauge fica essa expressão aqui atuando nesse objeto aqui, mas esse objeto aqui é a função de Green do Klein-Gordon. Só que cuidado, é o Klein-Gordon em 3 dimensões, é o Klein-Gordon em 1 mais 2. Porque esse mesmo operador de Klein-Gordon, opa, tudo bem? Esse mesmo operador de Klein-Gordon em 4 dimensões, ele tem uma função de Green diferente. Quer dizer, a função de Green do Klein-Gordon, o fato de eu mudar de delta 3, por exemplo, para delta 4, muda radicalmente a forma do operador de Klein-Gordon. Eu vou dar para você daqui a pouco, eu vou pegar lá na sala as expressões. Então, por isso eu estou especificando aqui, esse problema está sendo feito em 3 dimensões. Mas o que a gente está querendo chamar a atenção é que, de novo, a função de Green do objeto, do vetor, ela não deixa de ser expressa em termos da função de Green desse Klein-Gordon, isso desse gauge de Landau. Se nós, então, vamos agora, a pergunta é, na aula passada, nós vemos quem era a função de Green do Klein-Gordon em 4 dimensões. Você copiou a aula passada? Você tem ela aí? Me empresta, eu já vou colocar aqui no quadro para fazer o contraste. Aqui, né? Porque só para chamar a atenção de vocês, que essa função de Green aí não é a função de Green do Klein-Gordon. A função de Green do Klein-Gordon, ela sente muito fortemente o aspecto da dimensionalidade. Foi no finalzinho da aula, cara. Botava, aparecia até umas funções de Bessel. Eu acho que está bem feio. Não, eu só consigo entender, não tem problema. Ah, ela está certíssima.
Então, na aula passada, nós tínhamos dado o seguinte. Se eu pegar esse operador d'Alembertiano mais psi ao quadrado, né? Que é o operador de Klein-Gordon. Então, que é o operador de Klein-Gordon em 4 dimensões. Isso aqui. Vou resolver esse problema em 4 dimensões. X menos x min. Então, essa função, que é a função de Green. Então, a função de Green do Klein-Gordon, vamos colocar aqui em 1 mais 3 dimensões, que no fundo é calcular esse operador aqui, o inverso desse operador, em 4 dimensões. Nós temos a expressão aqui. Então, a função de Green de Klein-Gordon, em 4 dimensões de espaço temporais, 1 mais 3, né? X', ela é dada por isso aqui. E a função de Green que a gente chama de retardado. Na aula passada nós tínhamos estudado, né, o que seria o avançado, o que seria o retardado, o que seria o causal, em função das prescrições, né, para evitar o polo na região, na reta de integração. Então nós já tínhamos visto que a função de retardada, a gente colocava uma prescrição para evitar o polo e fazia a integração pelo contorno inferior. E isso dava para nós, né, isso aqui, θ 1 sobre 2π, e aí aqui θ de x0 menos x0 min. É os tempos, né? Então esse tempo aqui, isso aqui, a função θ de Heaviside, ela é positiva, ela é 1 quando isso aqui é positivo, ou seja, então ela só vai ser diferente de 0 quando esse tempo for maior do que esse tempo, que vai dar justamente a noção do retardamento da propagação. A gente já tinha chamado a atenção para isso. E a forma explícita disso aqui é, aqui nós temos a função delta de x menos x' ao quadrado, né, no sentido do espaço unipódio. E aqui temos o termo que vai ser mais, né? Temos aqui menos, né? A função de novo, a função integral de x menos y, x menos x' ao quadrado. A função integral multiplicando aqui. Aqui nós temos o psi sobre 2 vezes raiz quadrada de x menos x' ao quadrado. Tudo isso aqui, esse x menos x' no sentido do espaço de unipódio. E aqui ficava a nossa função de Bessel, J1, de π raiz quadrada menos x' ao quadrado. Então, isso aqui, nós tínhamos visto na aula passada. Opa, obrigado, Ricardo. Isso que nós tínhamos visto na aula passada é a função de Green, esse operador aqui, é a função de Green de Klein-Gordon, com essa expressão, quer dizer, é o inverso desse operador, no espaço de configurações e no sentido da função de Green retardada, ou seja, aquela função de Green tal que o campo, né, gerado no instante de tempo x0, ele vai resultar das integrações feitas aqui dessa função de Green de x menos x' e a fonte aqui j de x'. Isso está significando que eu vou medir como essa função de Green só contribui para esse tempo maior do que esse, eu vou estar integrando em todos os instantes anteriores a esse x aqui, a esse x0. Por isso que aparece essa função e por isso que, então, eu vou observar o campo no instante posterior ao tempo em que nós colocamos a fonte. Então, eu coloco a fonte no tempo posterior, a gente mede o campo, que é o sentido da função de Green retardada, que é a função de Green física. Depois nós tínhamos visto na aula passada que tinha a função de Green avançada, que era quando aqui aparecia o mais, ou seja, aparecia x0' menos x0. Ou seja, eu meço o campo antes mesmo de colocar a fonte. Então essa solução está descartada na teoria clássica. Então nós vamos trabalhar sempre com as funções retardadas. Então, essa é a função de Green de Klein-Gordon retardada em 4 dimensões. A questão é, aqui nós estamos falando da função de Green retardada em 3 dimensões. A diferença é muito grande, porque para essa função de Green aqui, a gente faz uma integração em 4 dimensões. Aqui a gente vai fazer uma integração em 3 dimensões. Então nós já sabemos o que gera o delta de Dirac em 3 dimensões é completamente diferente do que gera o delta de Dirac em 4 dimensões. Isso é delta muito sensível de dimensão.
Eu vou dar daqui a pouco, vou pegar lá na minha sala, eu tenho na tese um aluno meu, a expressão explícita aqui da função de Green de Klein-Gordon 3D. Vamos deixar por enquanto ela assim, de forma genérica. Isso aqui, como nós estamos dizendo, isso aqui é a função de Green de Klein-Gordon em 3 dimensões. X menos x. Vamos trabalhar agora no outro gauge. Vamos sair do gauge de Landau, que é esse aqui, alfa igual a 0, e vamos para o gauge chamado gauge de Lorentz, que é o alfa tendendo a infinito. Então, quando o alfa tende a infinito, isso aqui tende a menos 1. Vamos botar aqui. Então, alfa tendendo a infinito é o chamado gauge de Lorentz. Então, quando o alfa tende a infinito, esse terminho aqui tende a menos 1. Vou apagar isso aqui. Vai ficar menos 1 aqui. Então, agora nós já estamos falando desse gauge especial. E aí, essa parte aqui, longitudinal, ela não vai desaparecer. Então, vamos separar. Então, nós vamos ter aqui a mesma coisa. Ó, esse termo fica. Esse termo fica. Esse termo aqui. Peraí, esse termo aqui. Não está aqui. Então, esse termo aqui ficou. Eu joguei isso aqui. Eu peguei isso aqui, isso aqui não tinha. Coloquei aqui. Agora, nesse caso, então, só vai, no gauge de Lorentz, só vai aparecer esse termo novo. Então, o gauge de Lorentz não é transverso. Ele joga uma contribuição longitudinal na função de Green. Mas essa parte transversa fica igual. Esse termo é esse termo aqui é esse, e esse termo aqui é esse. E a função de Green que aparece aqui é a função de Green de Klein-Gordon desse tipo aqui, com esse parâmetro psi. Agora, vai aparecer um termo novo aqui, que é esse termo aqui. Esse termo aqui, ele está vindo, vou botar aqui, vai aparecer essa contribuição, não separar ela agora aqui, vai aparecer esse termo novo, que é menos TI sobre D'Alembertiano, que é o operador transverso, longitudinal. Isso aqui é o nosso ômega I, vezes esse 1 sobre D'Alembertiano. Esse 1 sobre D'Alembertiano também é uma função de Green de Klein-Gordon. Só que é uma função de Green de Klein-Gordon com um parâmetro psi igual a 0. Não é mais 1 sobre D'Alembertiano mais psi ao quadrado. É 1 sobre D'Alembertiano. Então, é uma função de Green de Klein-Gordon no caso da massa 0. Então, vamos colocar aqui. Então, vai aparecer aqui uma outra função de Green de Klein-Gordon em umas 2 dimensões também. E aqui vai aparecer a função de Green de Klein-Gordon em 2 dimensões, x menos x'. Então, só para não dar problema, vamos botar aqui, vamos explicitar aqui o nosso psi, para dizer que essa função de Green aqui é a função de Green que corresponde ao D'Alembertiano mais psi ao quadrado. E essa função de Green aqui é a função de Green que corresponde ao D'Alembertiano puro, sem psi, psi igual a 0. Então, de novo, o que a gente estava vendo aí é que a função de Green desse problema agora, no gauge de Lorentz, ela depende também, de novo, de 2 funções de Green, de Klein-Gordon. Uma com massa e uma com massa 0. E a novidade é que nesse gauge aparece uma parte longitudinal. Tá aqui. Então essa seria assim, um pouco a discussão no gauge geral. Se você tivesse um outro mecanismo de conseguir massa, quando você fizesse essa decomposição, poderia aparecer um Klein-Gordon com uma massa, um Klein-Gordon com outra massa? Você pode ter, às vezes, mais. O que é importante é que você tenha funções de Green de escalar, mas elas podem ter diferentes massas, dependendo de como você estiver planejando, se você for possível. Tá? Então, o que a gente precisa ver agora, para fazer para vocês, é essa expressão aqui, que significa D'Alembertiano, quer dizer, mais psi ao quadrado a menos 1 em umas 2 dimensões. Quer dizer, a gente sabe, como é que a gente tira a função de Green? A gente sabe que a função de Green é, a gente usa, calcula ela pela sua integral de Fourier. Então, quem é esse objeto? Então, essa função de Green que nós estamos chamando de G, de μ mais 2, né? Então, assim, mais 2
Klein-Gordon. X menos x', um parâmetro psi. Essa função de Green, ela satisfaz aí essa equação aqui, D'Alembertiano mais psi ao quadrado, g igual a delta 3, em 3 dimensões. Então, quando eu vou para o espaço dos momentos, isso aqui fica menos k2 mais psi ao quadrado. Quem aparece aqui é transformada de Fourier na minha função de Green. Quem aparece aqui é transformada de Fourier da delta, que é o 1. Então, eu sei quem é o objetivo. Então, essa nossa aqui, essa nossa função de Green, ela vai ser calculada assim. D3K, quer dizer, integral em K0, K1 e K2, D3K no sentido minkowskiano das 3 dimensões. Aí aqui nós vamos ter esse objeto aqui, 1 sobre, vou botar assim, menos 1 sobre K2 menos psi ao quadrado. E aqui, exponencial de menos I, K Então essa é a função de Green que nós estamos calculando em 3 dimensões. Se nós estivéssemos calculando em 4 dimensões, simplesmente ia aparecer aqui o D4K. Mas aí o fato de você estar realizando um integral em 4 dimensões ou em 3 dimensões faz muita diferença por causa do comportamento do integrando. Integrar a mesma função num espaço ou no outro espaço dá resultados diferentes. Aqui nós estamos em 3 dimensões. Então o que nós precisamos agora é ver a forma explícita dessa função aí. No caso do psi ser diferente de zero e no caso do psi igual a zero, ou seja, conhecer essa função aqui e essa função aqui. Em 3 dimensões, em 4 dimensões, observem aqui. Se eu fizer o psi igual a zero, ou seja, aqui eu estou calculando essa função de Green aqui, é essa função de Green desse objeto aqui. É esse cálculo que nós fizemos para calcular a função retardada. Nós colocamos aqui aquela deformação mais I, epsilon, K0. Quer dizer, aquela integral que está lá, essa integral aqui feita em 4 dimensões e com essa prescrição para evitar o polo em K0, como a gente discutiu. Então, essa expressão está lá. E aí, se nós quisermos calcular o D'Alembertiano, a função de Green do D'Alembertiano, fazer psi igual a zero, nessa expressão aqui. Então, essa aqui, vamos colocar aqui dentro dessa nossa notação, é a função de Green em 4 dimensões, do D'Alembertiano, do Klein-Gordon, mas com massa não zero, no psi aqui, psi diferente de zero. Tá aqui. Se eu fizer agora psi igual a zero, no fundo, estou calculando o quê? Estou calculando a função de Green desse objeto. D'Alembertiano, função de Green de Klein-Gordon, de x menos x'. Isso aqui igual ao delta. Mas agora vamos calcular esse D'Alembertiano, mas essa função de Green também retardada, fazendo psi igual a zero. Quer dizer, no fundo, eu estou invertendo o operador D'Alembertiano. Aqui eu estou invertendo o operador D'Alembertiano mais psi ao quadrado. E aqui eu estou invertendo o operador D'Alembertiano. Vamos pegar esse caso aqui e vamos tomar então. Pegar o psi igual a zero. Então, para nós agora, em 4 dimensões, isso aqui é o G, D'Alembertiano. 1 mais 3, Klein-Gordon, x menos x' e psi igual a zero. Então, é o D'Alembertiano de massa zero. Massa zero. É Klein-Gordon com massa zero. Então, vamos pegar essa expressão aqui. Se eu fizer o psi igual a zero, esse psi aqui vale a zero, e a função de Green, essa função de Bessel aqui do zero, também vale a zero. Então, esse termo aqui simplesmente desaparece. Então, isso aqui vai dar para nós 1 sobre 2π. E aí aqui a gente tem o θ, né, da ordenação temporal, para manter a causalidade. O tempo x0 é sempre maior do que o tempo x0', o tempo no qual eu observo o meu campo é sempre posterior ao tempo da fonte emissora. E aí aqui eu tenho essa função delta de x menos x' ao quadrado. Vamos dar um sentido mais, vamos abrir um pouquinho, então vamos apagar isso aqui, a gente já tinha discutido, vamos trabalhar um pouquinho agora o caso de massa zero, que é um caso interessante para o eletromagnetismo. Nas equações de Maxwell, o fóton tem massa zero. Então, quando a gente mostra lá no eletromagnetismo que D'Alembertiano do potencial eletromagnético, D'Alembertiano de Ami é igual a μ0, Jμ de x, a gente está, na verdade, no eletromagnetismo, a gente está calculando a função de Green do fóton, é essa aqui, é a função de Green do D'Alembertiano
em 4 dimensões, que é isso que eu tenho aqui, a função de Green do D'Alembertiano puro, sem o psi. E aí aquele termo morre, a gente vê que a função de Green muda drasticamente, aquele termo que era dominante na região tipo tempo, a gente vê que aparecia nesse termo aqui, um θ de x menos x' ao quadrado. Então, isso aqui só vai ter sentido para isso aqui positivo. Isso aqui só é 1 para isso aqui positivo. Mas isso aqui positivo significa que x' e x estão formando uma região tipo, esse aqui é o meu x', o meu x está na região tipo espaço, tipo tempo, está dentro do cone de luz. Então, aquele pedaço da função de Green que desaparece quando a massa era diferente de zero, aquele pedaço com o psi diferente de zero, é a propagação que se dá dentro do cone de luz. Por quê? Porque se eu tenho massa diferente de zero, a partícula se propaga com velocidade, a interação se propaga com velocidade menor do que a da luz, então ela se propaga dentro do cone de luz. Mas agora, se eu jogo fora aquele psi, eu estou falando de uma função de Green que está descrevendo algo que se propaga com a velocidade da luz. Então, a equação é D'Alembertiano, simplesmente, não tem psi2. Então, é uma equação de onda com velocidade c. Então, isso está se propagando exatamente em cima do cone de luz. Isso aqui é x menos x' ao quadrado, isso aqui é x0 menos x0' ao quadrado menos x menos x' ao quadrado. Então, é isso que está em jogo agora aqui. E isso aqui tem que ser, essa função delta só vai contribuir quando isso aqui for zero, ou seja, em cima do cone de luz. Então essa função de Green, ela não tem nenhum suporte, nem aqui fora, nem aqui dentro. Ela está totalmente aqui. E ela tem um θ x0 maior, então ela está na região do futuro, x0 maior do que x' 0. Então eu estou trabalhando com a função de Green aqui. Ela está em cima desse cone. Está só na superfície do cone, não está nem no interior nem fora. Então, isso aí agora a gente pode dar um sentido melhor. Como é que eu trabalho? A gente conhece uma relação interessante das funções delta, né? Se eu pegar a função delta composta, a função delta de uma função f de x, a gente pode sempre estudo os zeros dessa função, que é quando essa função vai contribuir, então a gente tem essa representação aqui. Delta de f de x é somatório sobre todas as raízes dessa equação, xi, quer dizer, eu estou pegando esses x's, que são os zeros dessa função. Quando essa função é diferente de zero, a função delta é zero. A função delta só contribui quando o argumento dela se anula. Então eu preciso olhar os zeros da função f. Então, pego para todos os zeros dessa função f, essa função delta se expressa como se delta de x menos xi sobre o módulo da derivada dessa função f calculada na raiz x. Então isso aqui é a expressão da função delta quando eu tenho uma função que tem diferentes zeros. Então, essa função, nós vamos expressar essa função delta em termos do tempo. Então isso aqui é uma função quadrática na coordenada x0. Então vamos tentar expressar a nossa função delta que está ali em cima em termos de x0, não em termos de x menos x' ao quadrado. Então, tem que pegar essa equação aqui, quer dizer, os zeros dessa função aqui são x0 menos x0' ao quadrado igual ao módulo de x menos x' ao quadrado. Então, x0 menos x0' vai ser mais ou menos o módulo dessa função. Só que isso aqui está me obrigando a que x0 menos x0' seja positivo, porque tem esse θ aqui. Então essa raiz aqui descartada. Porque essa função θ, ela vai me obrigar a que as soluções, os zeros dessa função tenham que satisfazer essa função, senão isso é zero. Então, na verdade, essa função delta aqui, eu posso escrever o delta de x menos x' ao quadrado, vai ser uma raiz apenas, só essa raiz, então vai ficar delta de x0 menos x0', quer dizer, delta de x, que é o meu argumento, eu estou tomando isso aqui como meu argumento, menos o zero, que é menos o módulo de x menos x', sobre a derivada dessa função, que é 2x0 menos x' 0, calculado o seu zero.
para módulo de x, né? Quer dizer, quando isso aqui é calculado no seu zero. F' derivada é isso aqui, calculada no zero da função. Mas o zero da função é esse valor. Então isso aqui vai ficar módulo de x menos x' sobre 2. Então, aqui. Então isso aqui está dando para nós o seguinte: a nossa função de Green, eu vou botar aqui retardada, porque a função de Green que nós estamos calculando é a retardada. Então a nossa função de Green retardada, eu estou agora em 4 dimensões, com massa zero, que é o que interessa ao eletromagnetismo. Então esse 2 aqui vai se juntar com esse, vai ficar aqui 1 sobre 4 aqui. Aí o termo de causalidade, né, que mostra que eu vou medir o campo posteriormente a ter sido o sinal emitido pela fonte, tá? Então garante a causalidade, é esse que garante o fato da função ser retardada. Mas agora a gente tem aqui essa função delta. Então nós vamos ter aqui módulo delta. x0 é ct, então isso aqui é c, t menos t', t' é o tempo da fonte, menos módulo x menos x'. A gente sabe também o seguinte, sobre aqui módulo de x menos x. Então isso aqui é a nossa função de Green. A gente sabe que delta de A vezes x, né, é a mesma coisa. Essa função aqui só se anula para x igual a zero. Então eu vou expressar, a única raiz dessa equação é x igual a zero. Então vai ficar delta de x sobre o módulo da derivada dessa função. Deriva a função da A. Módulo da derivada no ponto x0. A derivada é constante, então está 1 sobre o módulo de A. Então nós temos essa representação. Delta de AX é igual a 1 sobre o módulo de A, delta de x. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui, eu posso botar esse C em evidência aqui. Então fica x menos x' sobre C. Tiro esse C daqui e coloco esse C aqui, por exemplo. Só para ficar mais claro, evidenciar aqui que justamente esse tempo aqui está em cima do cone de luz. Quer dizer, a partícula sai do ponto x', chega no ponto x, ela viaja a essa distância. Essa distância sobre C é esse tempo, ou seja, essa função ela se anula, ou como estava antes, CT igual a módulo de x menos x'. Significa que eu estou viajando exatamente em cima do cone de luz com velocidade c. A distância que separa o ponto x' menos x e o tempo que separa o tempo de x' do tempo de x, isso aqui. Então, essa aí é a função de Green do eletromagnetismo. Então, isso significa que, se nós tivermos essa equação para resolver, está lambertiano do potencial eletromagnético igual a I0J de x, então eu sei resolver o amigo. O nosso amigo é só colocar na nossa mentira, semi-zero. E aí, 1 sobre D'Alembertiano, que é isso tudo aqui atuando na nossa fonte, ou seja, isso aqui. Integral em dt', d3x', estou integrando nas coordenadas x', a função de Green, então aqui vai ter 1 sobre 4π, θ, de x0 menos x' essa 0', integrando em t', né? T', na verdade, vou botar aqui, x0. E aí aqui temos o termo colombiano, a interação tem um caráter colombiano, ela cai com a distância. Isso aqui é a lei de Coulomb, que está em jogo. 1 sobre módulo de x menos x'. E aqui é o tempo de propagação da interação. Essa é a fonte que está aqui no módulo de x menos x'. E aqui o J'. Então, isso significa que o campo que eu vou medir no instante de tempo t na posição x é resultado disso aqui. Eu tenho a minha distribuição de cargas e correntes no tempo t' na posição x', eu vou estar integrando sobre todos os tempos anteriores a esse, sobre todas essas posições em cima da fonte,
Mas lembrando que o caráter da interação é esse. O campo que eu vou medir aqui, ele cai para o inverso da distância. O potencial cai para o inverso da distância. Aqui não é o campo, é o potencial. Então o potencial cai com 1 sobre x, 1 sobre r.